silêncio tu estás. Vou levando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conheceste, eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Nas palmas, igual no início, vai lá. Vamos alegremente à presença de Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Levando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conheceste, eu quero mais. Diga, Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Louvado seja o Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor. Digno é o Senhor, Deus de toda adoração. Digno é de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque digno é de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque digno és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno é de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque digno é de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque digno és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque digno és tu, maravilhas fazes tu. Outra, Senhor, se compara, Senhor, ao teu nome. Amém? Louvado seja Deus por esse momento em que juntos nós nos reunirmos para meditar em sua palavra. E eu gostaria de convidar a igreja mais uma vez a se colocar em pé, em reverência à leitura das Sagradas Escrituras.
E eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15 ao versículo 24. Essa é a nossa leitura desse dia, é a nossa narrativa bíblica, onde estaremos partilhando com os irmãos para a nossa reflexão. Os irmãos encontraram? Assim está escrito, a epígrafe desse texto é essa frase em negrito logo acima, que diz a parábola da grande ceia. Por sinal, é o tema da nossa mensagem, a parábola da grande ceia. Versículo 15, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, aleijados, cegos e coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito estar como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, então saia pelos caminhos e atalhos, e obrigue a todos a entrar para que a casa fique cheia, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Por favor, curve sua cabeça, curve a sua fronte, feche os seus olhos, abra mais uma vez o seu coração e eleve seus sentimentos e pensamentos à presença do Altíssimo. Pai querido, graças te damos por esta palavra viva, verdadeira, poderosa e maravilhosa. E nós rogamos para que o Senhor ministre a Tua palavra em cada vida, em cada coração que aqui se encontra. Que o Senhor venha falar e que, sobretudo, venhamos ouvir. Que venhamos nos colocar à disposição para ouvirmos e, sobretudo, nos tornarmos não somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podeis sentar. Amém. Meus amados, ao longo de toda a história, muitos homens esses, considerados por sábios, conseguiram mudar o curso da economia, da política, da filosofia, da ciência e das religiões, através de suas ideias, através dos seus ensinamentos. No entanto, entre tantos e, na realidade, todos os homens, Jesus é o único considerado o mestre dos mestres. Ele é o mestre por excelência, cujo ensinamento se perpetuou no tempo e foi capaz de ir muito além da região em que foi anunciado. Até hoje, a vida de Cristo, através das suas lições, ela inspira multidões, assim como naquela época em que as pessoas subiam ao monte, cruzavam o deserto, atravessavam mares e rios, simplesmente pelo privilégio de poder ouvir a sabedoria que emanava dos seus lábios, que fluía da sua boca. Ainda hoje, essa influência é tal que a história tem sido transformada e através dele tem sido mudada por causa das suas lições e dos seus ensinamentos. Jesus é um mestre por excelência. E a didática e a pedagogia que Jesus sempre recorria, na maioria das ocasiões, era a figura de linguagem conhecida como parábola. O que é uma parábola? É uma breve narrativa de conteúdo alegórico com o intuito de perpassar lições
com o intuito e propósito de perpassar determinados ensinamentos por meio de uma metáfora, por meio de analogia que traz comparações. E Jesus, mais uma vez, ele recorre a uma parábola. E que parábola é essa? É a parábola da grande ceia. Essa é a parábola da grande ceia. Uma das parábolas mais conhecidas, entoada, contada por Cristo Jesus. E o que é que nós podemos aprender por meio dessa parábola? E, na verdade, o que é que ele deseja nos falar? Vamos fazendo aqui algumas considerações e que você esteja com o seu coração sensível, seus ouvidos flexíveis para ouvir aquilo que Deus pretende falar. A primeira coisa que Jesus nos ensina ao contar essa parábola é que um homem fez um convite e ele compara esse homem a Deus. Subentende-se, por inferência, que esse homem era rico, porque um detalhe no texto é que ele não fez uma simples ceia, ele fez uma grande ceia. E ele convidou não simplesmente poucas pessoas, algumas pessoas, ele convidou muitas pessoas. E esse homem aqui se compara a Deus. Deus que convida a humanidade para participar de uma grande ceia, cuja satisfação é que todos aqueles que receberam o convite compareçam, marquem a presença. E o texto vai nos dizendo alguns detalhes, que esse Senhor, ele manda seu servo ir ao encontro daqueles homens e convidar um a um. Eu não sou o dono da festa, eu sou apenas o servo, e venho aqui no papel do servo. Eu não estou oferecendo festa para ninguém, eu apenas fui convidado, e estou aqui seguindo a instrução daquele que me convidou, e também tenho o maior prazer e a satisfação que outros igual a mim possam também participar. O nosso papel como igreja é o papel de servo, anunciar às multidões que haverá uma grande festa. E sobretudo, o texto nos diz, está tudo preparado. Olha só, imagine comigo, e agora vamos parafrasear um pouco nesse texto, nos imaginando naquele cenário. Esse homem convidou o cozinheiro, convidou os garçons, convidou o cerimonialista, convidou multidões para estarem ali à mesa, sobre o banquete farto, tudo preparado. Já está tudo preparado. Amém? Quantos conseguem entender que já está tudo preparado? Que no banquete que Deus tem para mim e para você, que na festa que Ele tem preparado para mim e para você, já está tudo pronto. Que na mesa do Senhor, diante da sua presença e no seu reino, a cura já está preparada, o milagre já está preparado, a salvação já está preparada, a prosperidade já está preparada, está tudo preparado. Eu pergunto a vocês, qual é o nosso esforço? Qual é o nosso esforço? Nenhum. É simplesmente aceitar o convite daquele que com prontidão tem a satisfação que venhamos comparecer e atender ao seu chamado. O texto vai nos dizendo no versículo 17, vinde, porque tudo está preparado. Ele já preparou tudo, meu irmão. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga isso a ela, ele já preparou tudo. Às vezes nós vivemos tão tensos, tão apreensivos. Como vamos fazer? Como vamos conseguir? E o texto nos diz que a maior festa, que o maior banquete, já está tudo preparado, não tem participação nenhuma minha, sua, nossa, a não ser aceitar o convite, se sentar, se deleitar, apreciando e degustando de todas as maravilhas que Ele tem preparado para nós. E vemos nesse mundo correndo para um lado, para o outro, em busca dos nossos caprichos, às vezes em busca das necessidades vitais, de sobrevivência, isso é completamente natural, mas esquecemos de uma grande verdade, que haverá um banquete no céu, haverá uma festa no céu, e tudo já está preparado, já está preparado.
E que texto maravilhoso, que parábola maravilhosa é isso. E ela vai nos ensinando aquilo que Jesus em todo tempo faz questão de nos lembrar. A exemplo de João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muito morada, se assim não for, eu vos teria dito, mas vou preparar lugar para que aonde eu venha estar, estejais vós também. Ele está lá preparando tudo. As mansões celestiais, onde lá a gente não vai ter despesas, né, com aluguel, com condomínio, não vai ter despesa com a Embasa, com a Coelba, não vai ter despesa nenhuma, não vai ter conta para pagar, já está tudo preparado, sabe? Ninguém vai viver mais apreensível, nem mesmo aperreado, porque o texto nos diz, já está tudo preparado. O convite do homem é semelhante ao convite de Deus, desse Deus que tem preparado uma grande ceia, desse Deus que tem convidado a muitos, e desse Deus que nos garante a certeza e a segurança de que já está tudo preparado. Ele já realizou tudo e tudo já está preparado. É o convite irrecusável. Eu creio que você se sentiria honrado se o prefeito municipal de Paulo Afonso lhe convidasse para uma ceia. Eu creio que você se sentiria honrado se um deputado estadual ou federal do nosso estado lhe convidasse para um banquete em sua casa. Eu creio que você se sentiria honrado por um governador, por um presidente, lhe convidar para participar de um banquete. Eu creio que você se sentiria honrado até mesmo pelo patrão da empresa da qual você trabalha, presta serviço, lhe convidasse, se o reitor da universidade onde você estuda, onde você leciona, seja lá o que for, lhe convidasse para um banquete. Agora imagine quem está te convidando. Imagine de quem é esse convite. É o que está escrito em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe alívio de Deus, irmãos, para nossas vidas. Existe alívio de Deus para aqueles que se encontram exaustos, exauridos, fadigados com esse mundo e com essa vida. Aos 18 anos, eu cheguei a essa conclusão. O mundo se tornou repugnante para mim. Não havia mais nada no mundo que viesse a me atrair. Não havia mais nenhum fascínio, porque eu logo compreendi que tudo era miragem, que tudo era ilusão, que a vida consistia em prazeres que geram pesares. E que não queria mais viver dos migalhas do diabo, quando tinha certeza que Deus tinha banquete para mim. Lembra quando Jesus está no deserto, 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome. Satanás se apresenta a Jesus oferecendo migalhas, transforma essas pedras em pães. Jesus recusa as propostas de Satanás, porque ele tem certeza que Deus tem algo melhor para ele. E a Bíblia nos diz que em seguida os anjos vieram e trouxeram um banquete para Jesus. Recuse as migalhas de Satanás, porque Deus tem banquete para você. Amém? Glória a Deus. Sabe, querido, com 18 anos eu fiquei abusado do mundo. Eu disse, olha, é tudo ilusão, é tudo miragem. Sabe quando você se cansa? Sabe quando você fica tão exausto? Você fica tão fadigado? E eu me encontro aqui, me incluo nesse texto de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Eu me encontro cansado, me encontrava cansado, sobrecarregado com os fardos que carregávamos no pecado. Eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou humilde. Aprendei de mim que sou manso. E em mim encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Você consegue entender que Jesus promete alívio e descanso para a alma aflita, para a alma perturbada, para a alma conturbada?
No entanto, meus irmãos, só poderão desfrutar e usufruir do alívio de Deus aqueles que aceitarem o convite. E que convite é esse? Vinde a mim. Vinde a mim. Quantos creem no alívio que vem de Deus? No descanso para a nossa alma. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não é Lexotan, não é Dramin que vai te aliviar não, meu irmão. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele é que vai te aliviar. Não são os remédios que você vai encontrar alívio nos remédios, mas é o Senhor que vai ser o teu alívio. Amém? O convite, a parábola de grande ceia, algumas considerações que eu faço, a primeira delas é o convite que é realizado. O convite que, segundo essa analogia, representa Deus convidando toda a humanidade. E agora, segunda consideração extremamente interessante para a nossa reflexão, são as escusas humanas. Em primeiro lugar, o convite de Deus. Segundo lugar, as escusas humanas. Você percebeu que a partir do versículo 18 até versículo 20, o que é apresentado aqui são álibis, pretextos, subterfúgios esfarrapados, escusas evasivas que não conseguem convencer ninguém de nada. Você consegue entender que diante dos convites, esses homens apresentam as alegações mais banais e triviais, mais chulas. É o que eles apresentam. Vamos ver as desculpas? Vamos ver as desculpas, e assim é a humanidade ainda hoje. Primeira desculpa, não obstante, versículo 18 diz, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Gente, não sei se você conhece, mas judeu é bom de negócio. Judeu é bom negociador. Dos melhores negociadores do mundo são os judeus. Nova Mahatma, a economia de Nova York, é nas mãos dos judeus. A influência deles com o negócio, com a economia, é extraordinária. Agora, me responda uma coisa. Quem, em sã consciência, quem plenamente lúcido, é capaz de comprar um campo sem antes ver? Mas o que é que ele diz? Comprei um campo e preciso verificar. Você faria esse investimento? Comprar algo sem antes verificar? E não poderia protelar, postergar para depois? Não poderia procrastinar para um outro momento? Mas ele diz o quê? Olha, eu comprei um campo, não posso ir agora porque eu preciso verificar. É quando os investimentos humanos terrenos tornam-se mais importantes em nossas vidas do que as propostas eternas, divinas e celestiais. Infelizmente, ainda hoje, há pessoas que agem com essas mesmas escusas, priorizando aquilo que é material, se tornando materialista, recusando a honra de participar de um grande banquete, porque está fazendo apenas investimentos nesse mundo, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões roubam. Mas se tivermos que acumular tesouro, que seja nos céus, onde a traça, a ferrugem não corrói, onde os ladrões não roubam. Escusas, são as escusas humanas. Segunda escusas, versículo 19. Outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha por escusado. Olha só, gente. O outro, comprei 5 juntas. Juntas é um par de bois. Então ele comprou 10 bois. E diz, vou experimentá-lo. Como é que você compra algo sem experimentar? Você é capaz de comprar, Davidson, um carro sem experimentar? Sem dar uma volta nele? Você é capaz, hein, Diogo, de comprar uma moto sem experimentar? Rafaela entende de moto. Chama logo ela para experimentar. Você tem que fazer o test drive ali, não é não?
Como é que você vai comprar 5 juntas, que trata-se de um grande investimento, sem ao menos experimentar, sendo um judeu? Mas o que se trata aqui? Desculpas. Desculpas. Eu acredito que, como servo de Deus, diante da nossa missão de convidar as multidões para a grande festa que Ele há de oferecer, pelo grande banquete que Ele tem nos convidado, você já se deparou com tantas desculpas? Não é verdade, irmãos? A gente se depara com tantas desculpas. Desculpas como, por exemplo, eu não tenho roupa. Não é? Olha, é porque o domingo é um dia complicado de ir para a igreja, sabe como é, né? Eu estou assistindo sempre o Fantástico. Camarada tem o aparelho HD em sua casa. Eu não vou dizer a marca para não fazer propaganda. Ele pode gravar o programa todo e depois chegar em casa e assistir. Mas são as escusas apresentadas. São as desculpas. Eu não vou porque eu ainda sou muito novo. E quando o conselho de um dos homens mais sábios que existiu foi o sábio rei Salomão, ele diz bem assim: procura conhecer a Deus no tempo da tua mocidade, antes que venham os maus dias, os quais dirá não tenho nele mais prazer. Lembra-te do teu Criador. Irmãos, com 19, 20 anos eu estava no seminário, estava lavando roupa no seminário. Aí chegou um pastor da Renascer. Nessa época, eu estou falando aqui de exatamente 2002. Ano de 2002. Chegou um pastor da Renascer que aos sábados e o domingo fazia cultos na capela do seminário porque não havia aula. Nessa época, quem congregava lá era Greta e Tami. Eu vi Tami, conversei com Tami, sentei numa lanchonete, ela, a mãe. Fiquei impressionado pela vida dela, uma menina linda, com os cabelos lisos, longos, batia na cintura, sabe? E a lanchonete ali embaixo, eu ficava lavando roupa e ficava ali juntamente com os nossos colegas. Eles naquela época não eram firmes. E aquele pastor de 55 anos, ele disse: jovem, qual é a sua idade? Aí eu disse: eu tenho 20 anos. Ele disse: jovem, eu daria tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei. Ele havia sido um empresário bem-sucedido. Eu daria tudo para ter a sua idade, poder recomeçar, poder reconstruir minha vida e dedicar o melhor do meu tempo na casa do Senhor. Hoje eu já não tenho mais o mesmo vigor, hoje eu já não tenho mais a mesma empolgação e vitalidade. O tempo passou, eu recebi o meu chamado aos 20 anos e disse não. Aos 50 anos, Deus me chamou, eu aceitei o chamado, me preparei para ser pastor, fui consagrado com 54 anos, tenho 1 ano de ministério e sinto o peso do tempo, o peso da idade. Eu disse: não se preocupe, eu farei isso por mim e por você. Eu nunca esqueço do que ele disse e da minha resposta: eu farei isso por mim e por você. Como é o nome daquele doutor que ficou hospedado aqui no Hotel Samarino, da nossa irmã Graciane? Doutor Hollywood, qual é o nome dele? Doutor Gray? Doutor Ray? Pronto, isso aí que vocês entenderam. Doutor Ray. Tem um vídeo que eu postei recente dele aqui nas redes sociais. Ele é um dizimista fiel, né? Para que sirva de passagem aqui. Ele é um dizimista fiel, ele fala sobre a importância do dízimo na sua vida, mas eu coloquei um vídeo recentemente, ele dizendo que a sua maior frustração na vida foi não ter atendido ao chamado missionário que Deus lhe confiou. Ele faz até uma comparação que os seus colegas subiram, enquanto ele ficou na mesma posição, na mesma linha. Vê esse vídeo, quem viu esse vídeo já? Quem viu? Levanta a mão aí, me ajuda, quem viu? Aqui quem viu, da esquerda? Só Robson viu, está lá na minha rede social, no Facebook, entra lá, dá uma olhada. Você vai ver que ele se emociona e ele começa a chorar. Agora analisa, a gente está falando de um homem aparentemente bem sucedido, um homem humanamente falando que conseguiu o topo, está no expoente da sociedade, de prestígio, de status e de clamor. Um homem que tem sucesso, 99% de sucesso nas suas cirurgias, ninguém morreu em sua cirurgia. De reclamações parece que são 0, não sei quantos por cento, e todas elas com uma satisfação a ser dada. Mas ele disse que a sua maior decepção foi não ter atendido ao chamado missionário, ao chamado de Deus.
E nós estamos aqui como servos, cumprindo essa missão, anunciando à multidão que haverá uma grande festa, que estão todos convidados, está tudo preparado. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que tem sede diz: venha e beba de graça da água inesgotável, das fontes, das águas vivas e purificadoras. É de graça. Venha. Aí as escusas apresentadas. Última escusa, versículo 20. E o outro disse: casei-me, e por isso não posso ir. E desde quando o casamento é empecilho? Principalmente na cultura judaica, diferente de outras culturas, baseado no que está escrito em Gênesis, que não serão mais dois, porém uma só carne. Se o marido foi convidado, evidentemente, a esposa foi convidada. Imagine, Jairo, chega um convite em sua casa, evidentemente subentende que Gil também foi convidado. Não é tão natural assim? Mas o álibi do camarada é: eu casei, não posso ir. Eu não sei o que passava pela mente desse indivíduo, tendo em vista que a lua de mel de um judeu, sabe quanto tempo ela durava? Quanto tempo durava a lua de mel de um judeu? Está escrito no Pentateuco, viu? 1 ano. 1 ano. Está escrito no Pentateuco: 1 ano isento de atividades militares. Ele não precisava ir para a guerra. Continuava trabalhando normalmente, que a Bíblia não incentiva preguiçoso, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso, é o que está escrito em Provérbios 6, versículo 6. No entanto, 1 ano você estava isento de qualquer compromisso militar, porque você ia se dedicar ao matrimônio. E aqui mais uma escusa apresentada. Que escusa é essa? Eu casei, não tenho como ir. Não é empecilho levar a esposa, mas venhamos e convenhamos, olha bem para mim, todas as respostas aqui não passaram de desculpas. E ainda hoje, a humanidade faz as mesmas desculpas. Pretextos, subterfúgios, álibis, escusas evasivas, e não aceita o convite mais precioso que podemos receber nesse mundo, podemos receber nessa vida. Interessante que aquele que faz o convite, ele faz com um só interesse: que você compareça. Os que aceitam o convite, aceitam por vários motivos: consideração, outros por interesse. Mas o coração daquele que convida se baseia nessa única verdade: que a sua presença compareça. Isso é uma honra. No entanto, olha bem para mim, esses homens desonraram ao mais sublime convite que há. E agora a terceira consideração: primeira, o convite de Deus; segunda, as escusas humanas; e a terceira consideração é a festa de gala. Olha só o versículo 22. Depois lhe disse o servo, ou melhor, olha o versículo 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor, e então irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. A festa de gala aqui. Primeiro, o que Jesus está falando naquela época, pelo contexto histórico, nós conseguimos compreender. É que o convite foi feito aos judeus, conforme está escrito no Evangelho de João, ainda no 1º capítulo, quando disse: veio para os que eram seus, mas os seus não aceitaram, mas a todos quanto aceitaram, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então os judeus arrogantes, presunçosos, pedantes, soberbos,
a religiosidade, que aqui é um conflito entre o evangelho e a religião, e há uma grande diferença entre religião e evangelho. Religião é o homem em busca de Deus, por isso existe várias. Evangelho é Deus em busca do homem, por isso existe um só. A religião mata, a religião divide, a religião separa. E eu sou um ser religioso. Eu tenho aversão à religião. Você vai perceber por meio do evangelho que o maior empecilho de Jesus para os pecadores não era o pecado, era a religiosidade doentia. Onde a cúpula e a elite religiosa se escandalizava, se inflamava com tudo e criaram, uma espécie de culto antropocêntrico, onde Deus já não tinha a mínima importância, onde o que para eles importava era a tradição, o costume dos seus ancestrais, honrava mais os homens do que o próprio Deus. É diante desse contexto que Jesus sobe ao monte de Jerusalém, Jerusalém que mata os teus profetas, que apedreja aqueles que a ti foram enviados. Quantas vezes eu quis te proteger debaixo dos meus braços, como uma galinha protege os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não quiseste. Você consegue imaginar a dor, o drama, a aflição de Jesus ao anunciar essa palavra, ao declarar essa palavra, ao esbravejar essa verdade? Jerusalém, Jerusalém que mata os teus profetas. Um povo que durante todo o tempo sempre recusou o convite de Deus por meio dos profetas, por meio dos juízes, por meio dos patriarcas, por meio dos reis, por meio dos sacerdotes, por meio dos apóstolos e por meio dos servos missionários, eu e você. E agora, já que eles não querem, ironicamente, o homem da grande festa diz: agora saia pelos becos, pelos guetos, pelas ruas, pelas praças, pelas vielas, saia pelas periferias, pelas favelas, chame cego, coxo, aleijado, leproso, chame. Está chamando quem aqui, gente? Presta bem atenção. Aqueles que eram considerados indignos pela religião, aqueles que eram considerados indignos de ter um lugar na mesa de Deus, indignos de ter um assento na casa de Deus. E o que Deus está falando isso é que chame os pobres, coxos, cegos, aleijados. E o homem vai lá chamando um por um. Depois ele volta e diz: mestre, ainda há lugar. Ei, ainda há lugar para você, ferido. Ainda há lugar para você, desprezado. Ainda há lugar para você, abandonado. Ainda há lugar para você, excluído e julgado por muitos. O que Deus nos diz é: ainda há lugar. Louvado seja o seu nome. E foi isso que me atraiu ao evangelho. Olha bem para mim. Não foi a procissão dos santos. Não foi a procissão dos impecáveis, de conduta admiráveis, de postura exemplar. Mas foi a procissão dos pobres, dos cegos, dos coxos, dos aleijados. Quando eu comecei a ver tanta gente que, na minha cosmovisão, não tinha solução, não tinha mais esperança. Quando eu comecei a ver elas indo ao convite do banquete, sendo transformada, encontrando lugar na casa de Deus, eu comecei a olhar: opa, se tem esperança para ele, também tem esperança para mim. E quantas vezes eu não vi pau que nasce torto, vai morrer torto, até que um dia alguém me apresentou o carpinteiro chamado Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Quantas vezes eu já não vi conversinhas como essa: olha, filho de peixe é peixinho, seu pai foi assim, seu avô foi assim, e assim será por resto da sua vida. Quantas vezes, para os irmãos terem uma ideia, principalmente aqueles que nos ouvem pela TV evangelizadora,
Meu pai teve 12 filhos, o meu avô teve 40 filhos. Não dá para contar quantas mulheres tiveram. E eu escolhi em Deus ser um homem de uma só mulher. Um homem que ama o matrimônio, que ama a sua família e que ama os seus filhos. Mas eu ouvi dizer isso, filho de peixe, peixinho é. Mas ao olhar uma procissão de pessoas que não tinham a mínima condição de serem aceitas, incluídas no Evangelho, tão pleno, tão perfeito, eu fiquei surpreendido. Eu fiquei surpreendido quando me deparei com essa verdade. Ainda há lugar. Essa é a beleza do Evangelho. Eu já disse isso aqui algumas vezes e torno a repetir porque eu acho isso muito importante para mim. Eu fico a pensar, seria tão mais simples e fácil os anjos pregar o Evangelho, concorda comigo? Os anjos são seres reluzentes. Se apresentava uma pessoa, tem o poder de se teletransportar, está na ilha de Paulo Afonso, de repente está na ilha de Madagascar, em uma hora para outra. São poliglotas, falam idiomas diversos, dialetos, inclusive vernáculos que já nem mais existem em nosso tempo, línguas mortas. Seria tudo mais simples o conhecimento dos anjos que acompanharam passo a passo a criação. Seriam melhores teólogos, expositores da Bíblia do que qualquer um de nós. Seria tão mais simples os anjos pregar. E eu fiquei a me perguntar, Deus, por que não os anjos? E me deparei diante de um texto que diz que Deus disse não aos anjos dos céus e sim aos santos da terra. Que os anjos anelaram e perscrutar, pregar o Evangelho, mas Deus confiou a sua igreja, confiou a mim e a você. E eu fiquei a me perguntar, mas por quê? Porque eu, diante de tantas limitações, porque eu, diante de tantas deficiências, deformidades, porque eu, porque nós. E Deus me mostrou algo que os anjos não têm, que somente eu e você têm. Sabe o que é? O poder do testemunho. Os anjos não têm o poder do testemunho. Os anjos jamais poderiam chegar diante de um alcoólatra e dizer, olha, a minha vida era viver escravizado pelo álcool, mas um dia Jesus me libertou. Os anjos não podem chegar para um prostituto, avarento, promíscuo e dizer, olha, minha vida era essa, traí a minha esposa, traí a minha família, mas um dia Jesus me libertou. Olha, eu era escravo do fumo, eu era escravo das drogas, eu era escravo das farras, eu era escravo dessas festas perversas, mundanas, desses vícios e desses hábitos nocivos, mas um dia Jesus me libertou e já não sou mais o mesmo. Cristo vive em mim. Você consegue ver a diferença? O poder do testemunho, que é talvez um anjo falando para uma pessoa, dizendo, olha, pare de mentir, pare de roubar, pare de matar, pare de trair. Essa pessoa disse, essa para você é muito fácil falar, porque você nunca foi tentado. Para você é muito fácil falar. Você não sabe o que são os instintos, os impulsos, as taras. Você não sabe o que é a vontade, o que é desejo. Não é? Mas nós temos o poder do testemunho para dizer, assim como Cristo mudou a minha vida, Ele também pode mudar a sua. Aplauda o Senhor, Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. A grande festa, festa de gala, diz, ainda há lugar. E aí no versículo 23 diz, sai de novo pelos caminhos, pelos atalhos, pelos becos, pelos guetos, pelas vielas. Sai de novo pelas calçadas e chama todo mundo. Olha só o texto. Obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Detalhes aqui, irmãos. No início, ele começa convidando, 20, não é? E aqui ele começa obrigando. Sabe qual é a grande diferença? É que quando os servos foram a primeira vez, eles foram convidar voluntariamente. Olha, se você deseja ir ao banquete, você está convidado. Agora você vai por conta própria. E quando ele fala aqui, olha, vá pelas estradas, pelos caminhos, obrigando, não é forçando, impressionando a pessoa aí.
é ir com a pessoa. Comentaristas bíblicos falam o seguinte, que a ideia que perpassa aqui é que antes era só um convite. Olha, venha, você foi convidado. Agora não. A carruagem desse grande homem ia ao encontro dessas pessoas, colocava essas pessoas dentro do seu carro e levavam para a sua casa. Esse é o sentido da palavra obrigar. O sentido melhor seria acompanhar. Não simplesmente convidar, mas acompanhar. Esteja com eles. Porque você se depara com a verdade que diz, ainda há lugar. E você se depara com a outra verdade que diz, para que minha casa fique cheia. Olha bem para mim agora. Você sabe por que ainda não começou a festa? Você sabe por que ainda não aconteceu o arrebatamento? Você sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque o desejo do coração de Deus é isso. Casa cheia. Talvez você esteja impedindo a festa de começar. Portanto, é hora de tomar uma decisão definitiva em sua vida. É interessante quando a Bíblia fala em Pedro, nas epístolas de Pedro, muitos consideram a sua promessa tardia, mas ele é fiel e longânimo, esperando que todos se convertam e que ninguém chegue à perdição. Jesus está demorando, Jesus está demorando, Jesus está demorando. Não é esse o argumento que as pessoas falam? Há tanto tempo eu ouço que Jesus está voltando. Eu conversei com um rapaz, eu disse, olha, para você que crê, eu tenho uma coisa a te dizer, Jesus virá. E se você não crê, saiba de uma verdade, Jesus virá de todo jeito. Mas o motivo pelo qual Jesus não veio é simplesmente isso. Ele poderia fazer a festa no primeiro convite, mas ele percebeu e disse o quê? Ainda há lugar. E agora no segundo convite ele diz, eu quero a casa cheia. Ele espera por mim, ele espera por você, ele espera pela nossa decisão. Não é tempo de recusar o convite de Deus, não é tempo de brincar com Deus. Enquanto muitos brincam de ser crente, saiba de uma verdade, o diabo não brinca de ser diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir, você sabe. Mas em Cristo nós temos vida e vida em abundância. Você escolhe o que você quer. O que eu acho interessante é quando ele diz, eu quero a casa cheia. Ele espera por mim. Ele espera por você. Ele espera pelos nossos vizinhos, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos. E como servo, nós temos que fazer esse papel de não simplesmente mais convidar, agora de acompanhar essa pessoa, para que ela venha ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. No versículo 24, o texto nos diz que o Senhor ficou tão revoltado, tão estarrecido, consternado, indignado e furioso com as escusas, que ele disse, nenhum daqueles que foram convidados e recusaram sentarão em minha mesa e participarão do meu banquete. Eu quero fazer uma ressalva. Cuidado. Cuidado. Porque recusar um convite de Deus hoje significa recusar a sua presença por toda a eternidade. Tenha cuidado. Como você está governando a sua vida, como você está dirigindo a sua vida. Porque o texto é muito bem claro. Nenhum daqueles que foram convidados serão admitidos, serão aceitos no meu banquete. Para eles, as portas se fecharam. Essas portas ainda estão abertas. Ainda há lugar. Deus espera que a casa esteja cheia, mas saiba de uma verdade, a festa vai acontecer, independente de mim, independente de você. E se nós recusarmos a esse convite que Ele nos faz, corremos o risco de viver do lado de fora para sempre. Assim como Noé, as portas estavam abertas. Venham, venham. Os homens recusaram, tripudiaram, satirizaram, ironizaram, mas chegou o dia de fechar as portas.
A Bíblia nos diz que Noé fechou por dentro, Deus fechou por fora. Quem estava do lado de dentro poderia sair, quem estava do lado de fora não poderia entrar. As portas da graça se fecharam. Quando veio o dilúvio, as pessoas caíram em si, se arrependeram. No entanto, todavia, entretanto, contudo, porém, era tarde demais. O convite está sendo feito. Eu pergunto, uma pergunta retórica, mas não hipotética. Qual é a sua resposta? Qual é a sua posição? Toda essa parábola que Jesus fez é interessante, que foi para responder um homem que diz: Mestre, bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Mestre, feliz é o homem que come pão no reino de Deus. E Jesus começa a explicar que no reino haverá um banquete, sim. Felizes serão todos aqueles que participarem. Mas a verdade, a realidade é que todos foram convidados, muitos apresentam suas escusas evasivas, mas a grande festa vai acontecer, de uma forma ou de outra. Com você ou sem você. Conosco ou sem. A festa vai acontecer. Agora, quero concluir aqui dizendo, imagine você chegar em casa, na caixa dos correios, e encontrar um convite refinado. Você abre aquele convite, um laçozinho de dourado, você vê lá escrito em canetas, né? E você percebe o convite dizendo: o Criador te convida para a grande ceia. Olha só, o Criador te convida para a grande ceia e já está tudo preparado. Ei, me responda. O que é que você vai fazer com esse convite? Engavetar? Arquivar? Rasgar? Ignorar? Fingir que não recebeu? Ou dar mais uma escusa evasiva? Eu tenho uns investimentos, comprei umas posses, comprei umas criaturas, eu estou casado. Quais serão as suas desculpas? Quais serão as suas argumentações? Agora olha bem para mim. Se esse convite fosse feito pelo prefeito, você aceitaria. Se esse convite fosse feito pelo presidente, você aceitaria. Se esse convite fosse feito por seu patrão, você pode recusar até o convite do prefeito, mas por seu patrão, você faria. Se a gente aceita com tanta facilidade convites que são feitos por homens, eu pergunto a você, por que recusar o convite feito pelo próprio Deus? Ao contrário, deveríamos nos sentir honrados, porque o convite é do Senhor, não é de homens. O convite é dos céus, não é desse mundo. O convite é de Deus, não é de pessoas. Não sei quanto a você, mas sabe qual é a minha resposta? Fazem 16 anos que eu mantenho essa mesma confissão. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Na verdade, eu é que me sinto honrado de poder entrar nos teus palácios reais, nas mansões celestiais, sentar
em tua mesa e ser servido por tuas mãos. A honra é minha. A honra, de fato, é nossa. Essa é a parábola da grande ceia. E é justamente isso que Jesus deseja que nós venhamos conhecer. E Deus tem oferecido uma grande festa. E tem convidado muitos. E muitos têm apresentado suas desculpas. Por essa razão, Ele começa a convidar aqueles que são considerados indignos. Porque há lugar e a casa deve estar cheia. Eu disse aqui, agora e torno a repetir. Essa é a minha procissão. Dos cegos, dos coxos, dos pobres e dos aleijados. É dessa procissão que eu venho. Quando eu ouvi falar, ainda há lugar, eu disse, eu chego lá, nem que seja me arrastando, mas eu chego lá. Quando eu ouvi falar que há um lugar para mim, entre o meu Criador, entre o meu Senhor, entre o meu Redentor, entre o meu Salvador, sinceramente, não há como recusar. E eu venho justamente dessa procissão. Não da procissão dos religiosos, mas daqueles que reconhecem que são pecadores e carecem da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Eu fico imaginando essas pessoas entrando na casa desse Senhor. A consciência da graça que elas tinham. Eu não sou digno de estar aqui. Imagina. Talvez elas dissessem, eu não tenho vestes apropriadas para estar aqui. Quem sou eu para estar aqui? Mas o Senhor diz, ainda há lugar. Venha, porque eu quero a casa cheia. E esse é o desejo de Deus que instruiu Paulo a falar para Timóteo. E o seu desejo é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento. Quem é você nessa história? Quem é você? Você tem duas opções aqui. Na realidade, você tem três opções. E eu pergunto, quem é você? Você é o servo que já aceitou o convite e agora repassa esse convite para os demais? Você é aquela turma que simplesmente recusa o convite porque estabelece umas outras prioridades sobre a sua vida? Ou você faz parte dessa outra turma que simplesmente aceita o convite por viver excluído e rejeitado pela sociedade, abandonado e desprezado por todos, mas sabe que na casa do Senhor há um lugar de vida, há um lugar de esperança, há um lugar de transformação, há um lugar de acolhimento, há um lugar de paz, há um lugar de aceitação. Quem é você? Quem é você nessa parábola? Porque de uma coisa você sabe aqui. Olha só, de uma coisa você sabe. Quem é o Senhor que preparou essa grande festa? Você já sabe que esse Senhor é o próprio Deus. Agora a pergunta é, quem é você? Talvez você seja o servo que já aceitou o convite e hoje vive convidando os demais para ter esse encontro. Talvez você seja a turma que simplesmente ignora, simplesmente desdenha, simplesmente subestima por ter outras prioridades. Ou talvez você seja aquela outra turma dizendo, eu pensei que não tinha mais esperança para mim. Eu pensei que não havia mais solução para mim. Eu pensei que eu estava perdido. Eu pensei que ninguém se importava comigo e que eu não tinha lugar em nenhum outro lugar. Quem é você nessa história? Só você poderá responder a essa pergunta. Agora saiba que o Senhor dessa história é o Deus vivo, é o Deus Todo-Poderoso, que preparou uma grande festa e te convidou para participar desse grande banquete, em nome de Jesus. Amém.